Boa noite a todos. Estamos online, né, pela Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Muita alegria em nossos corações de estarmos aqui novamente, contando com a presença de amigos tão queridos, né, a fraternidade, que nos assistem de modo online. Queremos agradecer a Gislaine, né, pelo convite de estarmos aqui nesta noite, e já iniciando com a conexão, além da conexão virtual que nós temos, com cada um que está presente aqui conosco, a conexão com o nosso Mestre Jesus, com toda a espiritualidade amiga, pedindo o amparo, a proteção, o auxílio, para que todos nós possamos estar de corações abertos a receber as reflexões que o Evangelho nos propõe, pedindo sempre ao grupo Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Continue com esse trabalho, com essa dedicação de divulgar a mensagem do nosso Mestre Jesus. De corações conectados, nós vamos falar essa noite de um tema que há muito perturba, ou que é muito relevante para a vida, né, e para a caminhada de cada ser. Nosso tema dessa noite é a culpa. Nós vamos compartilhar a tela, tá, com vocês, dos slides, para que todos possam ter uma visualização melhor, né, do que nós vamos conversar durante essa noite. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta a realizar, nós estamos à disposição. Queria saber se todos estão acompanhando os slides que está ao lado. Todo mundo está conseguindo visualizar? Maravilha. Então, essa noite a gente vai falar sobre a culpa, que na verdade é uma grande pedra que pesa em nossos ombros durante a nossa caminhada. Para a gente iniciar, para entender melhor o que significa a culpa, num termo mais próprio, né? Do que seria a palavra culpa? Seria a responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa. É aquela que não assume a culpa pelo atraso de algum pagamento, ou aquela pessoa que não assume em si a responsabilidade. No livro Pronto Socorro, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele vai falar o seguinte, de forma bem breve, de forma bem objetiva, ele vai expor o que é a culpa. E aí Emmanuel define a culpa como o remorso é um lampejo de Deus sobre o complexo de culpa que se expressa por uma enfermidade da consciência. O sofrimento é a terapia de Deus destinada a erradicá-la. Então, através do remorso, a nossa consciência passa a ter um lampejo do sentido da fuga da nossa responsabilidade. E em decorrência dessa fuga da responsabilidade, é que surge, então, a culpa, né? E ela se torna um motivo, muitas vezes, de grave sofrimento, que pode até nos levar a um processo depressivo. Então, Emmanuel expressa de forma muito simples, no capítulo 10 do livro Ponto de Socorro, o que é o lampejo inicial, o passo inicial para o processo da culpa. Né? Ela inicia com o remorso, e a partir desse remorso inicia-se os complexos de culpa, de todas as ordens, tá? Então, se tornando, ao longo de nossa caminhada terrena, como uma enfermidade da consciência. No próximo slide, a gente vai ver que o Espírito Francisco, né, do Espírito Santo Neto, ele vai, pelo Espírito, na verdade, ditado por Hamed, ele vai tratar a culpa em 3 níveis. Ele divide a culpa em 3 patamares, vamos falar assim, da nossa vida, né, do nosso cotidiano. Primeiro, nós temos o aspecto da culpa ligada à religião. E aí, no primeiro tópico do livro,
ele vai falar que as religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transportá-las à espiritualização. Então, esse é o objetivo de toda religião, né? É tirar a criatura daquela convenção e transportá-la à conexão espiritual, e isso independente da religião. Mas, olha o que ele nos traz, o Espírito Hamed nos traz. Mas, na atualidade, algumas religiões se transformaram nas próprias convenções sociais. Então, as religiões deixaram de cumprir o seu papel primordial, que é exercer o religare, a religação, a conexão com o Pai, e elas se tornaram instituições que visam estabelecer convenções sociais, ditar o que é certo, o que é errado, de forma apenas social, e não sobre o aspecto moral, não sobre o aspecto do olhar do mestre e do olhar dos ensinamentos que Deus nos trouxe através do Evangelho. Então, a partir dessa atualidade, dessa transformação da utilidade das religiões, nós passamos apenas a cumprir convenções sociais, em decorrência da ação religiosa, e não mais em decorrência de uma ação espiritual. Então, esse é o primeiro ponto que Hamed nos traz. O segundo aspecto da culpa que Hamed vai nos trazer é a questão da culpa e perfeição. Nós aprendemos a vestir a túnica de super-heróis, tentando satisfazer e suprir as necessidades da família, e se culpavam quando não conseguiam resolver seus problemas. Vejam, nós estamos tão inseridos, tão mergulhados nas convenções sociais, né, no padrão do que o outro acha correto, no padrão em que, de uma normalidade em que ela não é aliada à moral do mestre, que a partir dessa nova postura, em decorrência dessas novas convenções sociais, nós nos achamos numa posição de ser sempre perfeitos, de ser sempre super-heróis, de estarmos sempre impecáveis, como se o fato de errar, de viver, não significasse aprender o tempo todo ou estar em processo de aprendizado o tempo todo. E isso fatalmente nos leva a erros, porque viver é assim, é cair, levantar, né? É errar e buscar corrigir. Então, quando a gente veste essa túnica de super-heróis, nós passamos a ocupar um lugar e uma condição que muitas vezes nós não damos conta, né? E aquele complexo de culpa, ele passa a se instalar. Eu não dei conta de atender o que meu pai, o que meu irmão, ou o que minha mãe, ou o que um familiar está me exigindo. Então, eu sou imperfeito, e por essa imperfeição, eu sou culpado. Olha, veja um caminho perigoso que a gente pode percorrer nesse sentido. E depois Hamed vai nos trazer um outro aspecto da culpa, que é a culpa e os vícios. Ele vai nos dizer o seguinte: viver em paz com a nossa experiência sexual atual, valorizando o nosso aprendizado e, em tempo algum, culpar-nos a atribuir culpa a alguém. Então, vejam, ele traz aqui, Hamed especificamente, ele vai trazer sobre o aspecto sexual. E aí eu vou puxar um gancho aos livros de André Luiz, né, da coleção Mundo Espiritual, em que ele vai nos dizer o seguinte: qual é o grande motivo de queda da humanidade? É o aspecto sexual, né? André Luiz, ele faz essa pergunta a um dos seus mentores, e ele fica até surpreso de saber que o grande motivo das reencarnações, elas ocorrem por conta da queda em âmbito sexual dos espíritos. E aí Hamed vai nos trazer isso também no livro As Dores da Alma, no sentido de atrelar, né, a nossa energia sexual, né,
vincular essa energia sexual, porque ela não é negativa, ela é positiva. Mas, se nós não soubermos direcionar essa força de forma produtiva para a nossa existência, ela acaba se tornando um vício. E aí eu acabo também puxando um gancho para todos os tipos de vício, né? Porque às vezes a gente se sente um pouco culpado em até comer, né? Ah, olha, hoje eu já comi um chocolate, se eu comer o segundo, eu vou morrer. Então, às vezes a gente atrela um sentido de culpa, né? A gente sente culpa e exagera na comida. Ou a gente sente culpa e segue o sentido oposto de não comer, né? Então, qualquer vício, qualquer desequilíbrio, e aí esses desequilíbrios em qualquer setor da nossa vida, né? Ou prática de atividade física, ou na alimentação, né? Isso tudo gera desequilíbrio, né? Tudo que foge ao equilíbrio da nossa existência pode se tornar um vício. E aí Hamed vai trazer isso sobre o aspecto sexual, assim como o André Luiz fala, que é um grande motivo de queda. Mas vejam, a nossa energia sexual, ela é a energia do ânimo, da vontade. Então, nós necessitamos dela, inclusive para fazer caridade, né? Então, se a gente souber direcionar da forma correta a nossa energia, ela pode ser utilizada para o bem, de forma produtiva. E é nesse sentido que Hamed vai nos trazer, né? Se a gente utiliza essa energia para o lado negativo, ela pode se tornar um vício, né? E aí a gente entra numa montanha, né? Numa bola de neve, e aí, sem fim, a gente aumenta o nosso vício em decorrência dessa energia. Dúvida, gente, até agora? Tá tranquilo? Vamos lá, então, prosseguindo. Por fim, e aí fica a pergunta, de onde vem todo esse sentido, ou todo esse sentimento de culpa, que nós carregamos de forma até cultural, antropológica, né, psicológica? Vejam, nós nascemos com o sentido de sermos culpados. Por quê? Lá em Adão e Eva, se a gente pega o livro de Gênesis, né, os primeiros capítulos do livro de Gênesis, Adão e Eva, eles já são colocados numa posição de culpa, porque eles comeram o fruto proibido. E eu gosto sempre de deixar frisado o seguinte: o fruto proibido não é uma maçã, né? Porque a gente sempre vê as pessoas comentarem ou colocarem fotos, imagens, né? Que o fruto proibido seria uma maçã. Mas no livro Gênesis não há essa menção de que seria uma maçã. Fala apenas de um fruto, tá? E aí, nesse sentido de que a nossa origem espiritual, ela já nasce com o sentimento de culpa por ter feito uma escolha ruim, por não ter sido responsável. Aqui também eu não vou entrar no mérito de que quem comeu a maçã primeiro foi Eva, e depois Adão apenas por influência seguiu, porque se a gente entrar nesse sentido da culpa do gênero, na verdade seria até pueril da nossa parte acreditar que a culpa seria da mulher nesse sentido, porque a simbologia de Adão e Eva vai muito além do gênero masculino e feminino. Depois, se a gente quiser, a gente pode até marcar uma conversa para poder esmiuçar melhor essa questão, tá? Porque, na verdade, Adão e Eva são arquétipos, tá? Então, eles não são caracterizados apenas como um homem ou uma mulher, tá? Eles só são arquétipos de emoção e de razão, inicialmente de forma bem superficial. Então, se a gente tomar como ponto de partida esse sentido, nós já nascemos com um sentimento de culpa, né? De não cumprimento de uma responsabilidade. Com a ausência dessa responsabilidade é um dever. Porque o que foi determinado em Gênesis não era para comer daquela única árvore. E aí nós vamos lá
e aí comemos o fruto dessa única árvore. Então, fugimos à nossa responsabilidade, e por decorrência, toda a queda da humanidade, ela começa nessa narrativa, né? Como um sentido de culpa, de que a verdade é que a gente saiu do paraíso e caímos, né? Saímos do jardim de delícias, né? Do jardim do Éden, e entramos numa condição de uma vida material. Então, já entramos nela com esse sentimento de culpa. Então, isso é inato. E isso é tratado, muitas vezes, pelas religiões, como uma forma de erro e uma forma já de condenação por tudo o que nós viemos realizar, tá? Então, não é à toa que a gente aprende, né, em algumas religiões, aquela máxima, minha culpa, minha máxima culpa, né? Sendo que na Idade Média, esse era o grande mote dos cristãos daquela época, né? Tanto é que se autoflagelavam em razão de pecados reais ou imaginários, em decorrência exatamente dessa construção psicológica, né? E nós herdamos isso. Pois bem, seguindo nesse raciocínio, nós vamos entrar agora na concepção das formas de culpa. Estão vendo o slide? Ou ele sumiu? Tá vendo, não? Deixa eu ver aqui. Voltou? Voltou. Ok. Então, nesse livro, O Sentimento de Culpa, ele vai tratar sobre dois sentidos, né? A culpa sobre dois aspectos, né? O primeiro sentido é a culpa é a perfeição absoluta. E aí a psicóloga Olga Inês Tessari, ela vai dizer o seguinte, que a culpa, né, ela é um arrependimento por uma atitude tomada. Segundo a psicóloga Olga, ela vai dizer que ela surge de um anseio à perfeição. Quanto melhor uma pessoa quer ser, menos ela admitirá erros. Então, quando a gente olha para o sentimento de culpa que nós cultivamos no nosso íntimo, nós temos que avaliar primeiro. Será que eu sou uma pessoa que não me permito errar? Será que eu sou uma pessoa que busco tanto a perfeição que eu não me permito aprender com o erro? Então, esse é o primeiro sentido, tá? E aí, se você tá nesse caminho de achar que tem que se colocar numa posição de perfeição absoluta, isso precisa ser trabalhado e transformado em você. Por quê? Quanto mais sentimento de perfeição absoluta você tiver, maior vai ser o seu sentimento de culpa. Porque menos você se permite errar, menos você se permite vivenciar, arriscar, se expor ao que a vida tem para te ensinar. Então, isso é uma postura, né? É uma condição. E é um processo de autoanálise, tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que analisar em relação ao sentimento de culpa. O seu sentimento de culpa, ele está atrelado ao fato de você não se permitir errar, de se colocar na posição de perfeito absoluto. Então, é interessante você fazer essa análise, essa reflexão. Num segundo momento, ele vai nos trazer o seguinte, que a culpa é um delírio de grandeza. E aí, o psicólogo Júlio César Waltz, ele vai falar o seguinte, que a culpa faz com que a pessoa acredite que pode controlar a vida. Então, veja, eu estou numa posição de uma perfeição absoluta, a tal modo que eu não me permito errar, porque eu quero ter um controle absoluto sobre tudo à minha volta. Vejam, isso é de uma pretensão tamanha. Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos. O único ser
perfeito é Deus. A única forma de eu buscar essa perfeição é buscar uma conduta moral melhor. E ainda que eu alcance uma condição moral melhor, eu ainda vou ser imperfeito, porque nós estamos sempre em processo de perfeição, processo de aprimoramento, processo de melhora moral, espiritual, evolutiva. Então, na hora que eu me coloco, ou na hora que eu estou nesse delírio de grandeza, o Watts ele vai falar o seguinte: a culpa é o cultivo e manutenção da sensação de que tudo depende da pessoa e ocasionado por ela. Então, a pessoa se coloca como o centro do mundo e nada está fora desse centro. E isso é muito perigoso, porque, na verdade, a gente passa a querer ocupar a posição de Deus. A gente passa a querer substituir a onipotência, a onipresença, a onisciência, que são características pertencentes a Deus. Então, o fato de me colocar, primeiro, numa posição de ser extremamente perfeito, e por meio dessa perfeição achar que eu não posso errar, ao mesmo tempo eu me coloco numa posição em que tudo no universo depende de mim. Vejam, nós passamos por um processo de pandemia e nós descobrimos as duras penas que o planeta, que o ser que mora lá na China, no Japão, do outro lado do mundo, depende da nossa atitude aqui para que a saúde mundial seja mantida. O fato de uma única pessoa não usar máscara influencia no planeta inteiro. Então, a partir do momento em que eu componho uma coletividade, eu não sou único, eu não tenho controle de tudo, mas eu tenho que fazer minha parte, né? E nesse processo, a minha posição em relação ao próximo é de humildade. Olha, eu tenho a minha importância porque eu sou um ser único, mas o mundo não está à minha volta, ou o mundo não tem que estar a dispor da minha vontade ou da minha concepção do que eu acredito que é certo ou errado. Então, o sentimento de culpa, a depender, ele pode chegar nesse nível, né? Você se sente tão culpado, tão responsável por tudo à sua volta, que você passa a exercer essa posição de perfeição absoluta e de delírio de grandeza. Tranquilo? Passando para o próximo slide, então, é importante a gente perguntar, a gente refletir. Você se sente responsável pelos outros? Porque uma coisa é você falar assim, Fabíola, eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho filho de 16, 17, de 10 anos, de 8 anos. E aí você falar, eu sou responsável por ele. Sim, você é responsável por ele. Só que chega um determinado ponto da vida desse seu filho em que você não é mais responsável por ele, porque tudo que você tinha que fazer por esse filho, tudo que você já tinha para ofertar, o melhor que você já tinha para ofertar para ele, você provavelmente ofertou. Da melhor forma que você pôde e que poderia fornecer a esse filho. De forma geral, saindo dessa condição, né, de pai e mãe, você se sente responsável, às vezes, pelo seu próprio pai? Por um irmão mais velho ou mais novo, que já é adulto, né? Se você se sente responsável pelos outros, eu tenho uma triste notícia para dizer. Nós temos dificuldade até de sermos responsáveis por nós mesmos, quanto mais pelos outros, né? Então, se você está nessa condição, a gente volta para aquele sentido de culpa, para os sentimentos de culpa, que o César Watts vai tratar, né? Que é no sentido de ou você se acha perfeito demais, ou você está com delírio de grandeza. Então, essa análise, cada um aí vai ter que realizar. Seguindo nessa perspectiva,
tem o mestre Ari Vélez, ele vai falar o seguinte, que o nosso compromisso é com a nossa mudança e não podemos assumir a responsabilidade pela mudança dos outros. Então, se você se sente responsável por alguém, como é que você vai assumir o compromisso pela ação do outro? Você assume a responsabilidade pelas próprias ações ou você tem dificuldade em relação a isso? Então, com base nisso, você só pode assumir o compromisso, a responsabilidade de transformação em relação a você, porque o do outro pertence ao outro. E aí, para a gente ter mais clareza em relação a isso, eu trouxe esse quadrinho aqui, que eu acho ele muito objetivo em relação ao que é a minha responsabilidade e o que não é nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade com a nossa existência? São as nossas palavras, as nossas condutas, as nossas ações, os nossos esforços, os nossos erros, as nossas ideias e as consequências de tudo isso. E o que não é da nossa responsabilidade? A ação dos outros. A gente não consegue controlar o que o outro vai fazer, o que o outro vai falar, o modo como a outra pessoa vai viver, a ideia que o outro está buscando transmitir, o erro do outro, o que o outro acredita e as consequências disso. Porque muitas vezes eu vejo algumas pessoas buscarem assumir responsabilidades por consequências por escolhas dos outros. E não é recorrente pais e mães buscarem fazerem isso. Não que isso seja errado, porque a gente sabe que um pai e uma mãe realiza esse tipo de sacrifício, adota esse tipo de conduta por um amor. Mas, às vezes, esse amor está sendo educativo para esse filho? É a melhor forma de você poder auxiliar seu filho? É não deixando ele assumir a responsabilidade pelas próprias ações? E aí a gente tem que refletir sobre esse aspecto, né? Quais são as nossas responsabilidades e quais são as responsabilidades dos outros? Seguindo, nós vamos trabalhar agora o sentido da culpa sobre dois aspectos. Porque até agora a gente falou o que ela é, o que ela ocasiona, qual é a forma, né, que ela se apresenta para nós. Sobre esse sentido, só um minutinho. Sobre esse sentido, a culpa ela vai se apresentar sobre o aspecto negativo e o aspecto positivo. O que seria o aspecto negativo da culpa? Quando ela paralisa as nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência de nossa fixação doentia em comportamentos passados. Quem vai trazer isso é o Hamed no livro Renovando Atitudes. Então, quanto mais eu busco justificar a minha culpa, a minha responsabilidade, mais eu vivo na condição negativa que ela proporciona para a existência ou para a minha vida. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: toda vez que você quer encontrar culpados, você encontra alguém para acusar. Quando você acusa, você se justifica e diz: tá vendo? A culpa não é minha. Aquela famosa frase, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, é o aspecto negativo da culpa. É não querer assumir uma responsabilidade, é não querer assumir um dever diante da própria vida. E aí, quando eu estou nesse sentido, eu paraliso as minhas oportunidades de crescimento. Porque eu me coloco na posição de vítima, tá vendo? Foi o Ademir que fez, não fui eu que fiz isso de errado. Não assume, o Ademir pode até ter contribuído, mas e a minha parcela de culpa? E a minha responsabilidade, né?
A gente precisa refletir sobre qual é a minha responsabilidade, o meu dever diante de uma situação. Eu falhei? Eu faltei com esse dever, com essa responsabilidade? E aí é importante a gente pensar o seguinte: ok, você reconheceu que você tem uma responsabilidade e um dever. O que você vai fazer a partir daí? Se você tiver esse pensamento, conseguir mudar a sua chave mental a respeito disso, você vai entrar no sentido positivo da culpa, que é despertar a consciência, é te fazer acordar para o sentido da responsabilidade que você tem no trabalho que você tem que desenvolver. Seja ele no seu dever familiar, seja ele no seu dever em relação às suas atividades profissionais, seja ele no seu dever como amigo, seja ele no âmbito social comunitário. E aí, com esse despertar, você modifica a sua postura. Porque nesse momento em que há o despertamento, a velha criatura começa a digladiar com a nova. O que é isso? Olha, se eu estou cometendo ou realizando algo negativo na minha existência, e eu passo a ter esse despertar de consciência, eu começo a entrar em conflito com o meu lado acomodado, né? Com o meu lado vítima. E falo, não, eu não preciso ser vítima. Eu tenho que sair dessa acomodação, eu tenho que ir para o movimento, para o esforço, para a mudança, né? Porque mudar é difícil. Tem uma frase de Buda que eu acho ela muito significativa, que ele fala o seguinte, que na verdade não é a mudança que dói. O que dói é a resistência à mudança. Então, quanto mais você resiste à posição que você está, à posição de falar, não quero mudar, isso vai ser chato, isso vai ser difícil, mais fica difícil, porque na verdade não é a mudança, a conclusão da mudança que você tem que fazer que vai doer, é quanto mais você resiste a essa necessidade que vai doer. Então, se você tem esse despertamento, à medida que esse despertar vai acontecendo, você vai perceber que vai ser um processo tão natural que não vai doer. Que a mudança de postura, essa mudança de paradigma, de consciência, ela não dói. Né? A partir do momento que você passa a ter a consciência, isso não é uma dor. Agora, o quanto você resiste a isso, aí pode ser um processo muito doloroso. Tá? E aí, no livro Céu e Inferno, Kardec e os espíritos vão nos trazer qual é o mecanismo que a gente tem que buscar para sair dessa posição de culpa, né? E utilizar a culpa sobre esse aspecto mais positivo. Vejam, se você sente culpa por qualquer razão, por qualquer erro, maior que seja, se você entrar realmente em um processo de arrependimento, automaticamente você vai buscar reparar esses erros. E nesse processo de reparação, você literalmente assume a responsabilidade. E isso é renovador. E isso é que transforma a sua existência. É essa ação para modificar uma condição. Tem uma frase que eu acho ela muito simples e muito significativa, que ela vai dizer o seguinte, eu não sei quem é o autor, tá? Eu gosto sempre de mencionar aqui os autores, mas essa, para mim, é autor desconhecido. Ela vai dizer o seguinte, seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Vejam, é uma frase simples, curta, mas que tem muito a nos dizer. Por quê? Porque quando a gente se coloca na posição de humildade, a gente sai daqueles sentimentos que o César Waltz vai nos tratar, que é delírio de grandeza e perfeição absoluta. Porque quando nós somos humildes, nós reconhecemos a nossa condição, a nossa
realidade. Nós temos consciência de quem nós somos e onde nós queremos chegar. Então, a humildade, ela está ligada, né, à palavra humus, que é terra, né, que é essa condição mesmo de estar pequenino, de estar aprendendo, de estar buscando. Então, se nós temos essa pequenez para admitir nossos erros, automaticamente nós vamos ser inteligentes para aprender com eles. Inteligentes por quê? A palavra intellegere, ela vem do latim saber escolher. Então, se eu sou humilde, pequeno, reconheço meus erros e eu tenho a inteligência de saber escolher qual é o caminho que eu vou utilizar da culpa. Eu vou aprender com os erros, né, que é aquela postura positiva que a gente acabou de mencionar, ou eu vou ficar naquela condição negativa, de colocar a culpa no outro. Então, se eu sei escolher, eu consigo modificar a minha trajetória. Eu tenho inteligência para modificar a minha trajetória. E automaticamente eu sou maduro para corrigir. Uma pessoa realmente madura é aquela que tem sabedoria. Então, eu tenho humildade para poder reconhecer que eu sou pequeno, que eu erro mesmo, que faz parte do aprendizado, que faz parte da vida, que faz parte do processo reencarnatório, errar. O que a gente não pode é errar no mesmo sentido. Tanto é que Jesus disse isso para a mulher adúltera. Vai, não peques mais. Errar faz parte do processo. Agora, o que nós vamos fazer com esse erro é que cada um vai definir, né? Isso é que faz com que a gente entre na roda da justiça divina da lei de causa e efeito. E aí, se eu sou humilde e inteligente, eu vou ser sábio para corrigir meu erro. Eu vou ter maturidade. Eu vou ter consciência de que eu posso corrigir. E é isso que importa na caminhada. Não importa de onde você partiu. Importa como você vai chegar até o mestre. Importa como você vai chegar no plano espiritual. Você pode ter passado uma vida inteira errando, mas se no momento derradeiro você reconhecer, for inteligente, humilde e maduro para buscar corrigir seus erros, as portas nunca vão estar fechadas. E aí eu vou demonstrar para vocês como é que o Evangelho nos traz isso a todo momento. Seguindo, e aí partindo já para esse aspecto do Evangelho, que até então a gente falou mais no sentido psicológico da culpa. O que o Evangelho vai nos trazer a respeito da culpa? Tem um exemplo que eu particularmente adoro mencionar e buscar me pautar nele, que é o apóstolo Paulo. Quem já leu, ou quem teve a oportunidade de conhecer um pouco o livro Paulo e Estevão, é muito bom, né? Recomendo, é uma leitura, assim, que tem muito a nos ensinar. Quando Paulo, vejam, Paulo, aliás, Saulo, né, na condição de Saulo, ele perseguiu muito os cristãos. Ele perseguiu Estevão, não vou dar spoiler aqui do livro, para quem não leu, ele perseguiu Estevão, ele perdeu a noiva por conta dessa postura, perdeu amigos sinceros, teve muitas dificuldades aí na caminhada dele. E aí, quando ele chega à porta de Damasco, né, porque ele estava indo para Damasco para aumentar a perseguição, na verdade. Olhem a ironia, né? Então, quando ele chega à porta de Damasco e encontra com Jesus, né, ele tem a visão da luz de Jesus e fica cego em decorrência disso. No momento em que ele é tocado pelo mestre e percebe que toda aquela postura de perseguidor
que ele foi caracterizado como um dos maiores perseguidores do cristianismo naquela época, que ele percebe o quanto ele agiu de forma errada, o quanto ele foi desumano, o quanto ele foi imaturo na perseguição dele, apesar de ter o conhecimento da lei, porque ele era um fariseu, né? Ele automaticamente, ao reconhecer o erro no lampejo de consciência que ele teve, a pergunta que ele faz para Jesus é a seguinte: Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta, esse trecho dessa narrativa está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Vejam, Paulo perseguiu cristãos, mandou matar, mandou punir, mandou esquartejar, mandou fazer todas as atrocidades que vocês possam imaginar. Mas na hora que ele tem o toque na consciência dele, do dever, da responsabilidade de mudar a trajetória dele, imediatamente ele tem consciência e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ele muda a chave dele e não fica naquela culpa negativa. Ele vai exatamente para a culpa positiva, que é natural daqueles que erraram, reconhecem o erro, mas querem reparar. Então, não conheço os seus erros, não sei quão graves eles são, mas Jesus não está preocupado com isso. O evangelho de Jesus está preocupado com o que você vai fazer a partir da consciência do erro que você teve. E aí, além de Atos dos Apóstolos, nós temos uma outra passagem no Evangelho que ela é muito marcante em relação a isso. Hamed ele vai trazer o seguinte: a culpa não encontraria abrigo em nossa alma se tivéssemos uma ampla fé no amor de Deus por nós e se acreditássemos que ela habita em nosso âmago e sabe que somos tão bons e adequados quanto permite nosso grau de conhecimento. O que Hamed está querendo dizer com isso? Vocês lembram a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele sai, ele quer gastar toda a fortuna, né? Que ele acredita ter direito, a herança que ele tem direito. Ele vai para o mundo, só que ele não encontra no mundo aquilo que só o pai pode ofertar para ele. E aí, quando ele reconhece todo o erro, né? Esse filho pródigo reconhece todo o erro que foi cometido e decide voltar para a casa do pai, o que o pai está fazendo? O pai, na hora que vislumbra esse filho caminhando de volta, abre os braços e fala: hoje a casa está em festa. Qual é o sentido dessa passagem sobre o aspecto da culpa? Nós duvidamos do imenso amor do Pai por nós. A nossa fé no amor de Deus ainda é muito pequena. A gente se envergonha por tão pouco, mas Deus está sempre de braços abertos para nós. Porque a gente pauta a ideia do amor de Deus na concepção de amor que nós conhecemos, que é às vezes aquele amor egoísta, que é às vezes aquele amor condicional, né? E aí a gente esquece desse amor, e Hamed traduz isso de forma muito divina, muito perfeita, porque ele próprio fala: a culpa não encontraria abrigo em nossa alma se tivéssemos uma ampla fé no amor de Deus. Deus nos ama, ponto. Ele não ama se eu bati no meu irmão hoje. Ele não ama se eu pensei alguma coisa de errada. Ele não ama se. Ele ama. E através desse amor é que nós necessitamos nos nutrir. E é isso que o filho pródigo faz.
ele busca a nutrição do verdadeiro amor no pai. Então, quando o filho pródigo retorna, ele retorna e a primeira coisa que o pai reconhece, né, na parábola, o pai volta a colocar os anéis nele, coloca a túnica, porque a nossa condição de filho não se altera. Tranquilo? Então, se a gente tem essa consciência, não há culpa que caminhe conosco. Mas vejam, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, o nosso dever na obra, que também nos compete. Mas Deus está sempre de braços abertos para nós. Um outro exemplo que eu gosto de utilizar em relação a essa questão, Maria Madalena também é um belíssimo exemplo, porque Maria Madalena, aos olhos de muitos, e até aos olhos dela mesma, se sentia extremamente culpada por todos os erros que cometeu. Mas ela foi escolhida por Jesus. Tanto foi escolhida por Jesus que foi ela que deu a notícia de que ele estava vivo. Ele escolheu ela para contar a boa nova de que ele estava vivo, né? A gente tem a história da mulher adúltera. Jesus não está buscando condenar ninguém. Ele quer que a gente caia, aprenda e reinicie a caminhada, fazendo diferente. Esse é o propósito. Ele poderia muito bem se colocar na posição, porque ele tinha autoridade moral. Tinha, não, ele tem autoridade moral para poder falar com a mulher adulta, falar, olha, o que você fez realmente foi errado. Mas ele não fez isso, né? O evangelho não é o evangelho de culpados, é o evangelho de quem sabe reagir e se colocar diante do Pai e falar, Senhor, o que queres que eu faça? Mudar essa condição, essa postura, né? E buscar uma posição, ter uma iniciativa para o amor, para o perdão, né? Para eliminar as mágoas. É essa a proposta do Evangelho. Como a gente já está caminhando para o fim, eu gostaria de trazer uma frase de Joana de Ângeles, que ela vai simplificar de forma brilhante o que é esse processo da culpa. Ela vai dizer o seguinte: o ser consciente não se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Parece simples, né? Parece simples, mas com um pouquinho de esforço a cada dia, à medida que a nossa consciência vai ganhando lucidez, vai ganhando esclarecimento, e que a gente una esses esclarecimentos, essa lucidez, a boa vontade, ao bom ânimo, a gente consegue se transformando de pouco em pouco. A gente não precisa mudar, transformar do dia para a noite. Tem processos que a gente sabe que são delicados, afinal de contas, nós somos espíritos imortais, né? Não é de hoje que, às vezes, um sentimento de culpa surgiu. Às vezes, tem muitas encarnações que nós estamos lidando com alguns processos de culpa. Mas, se a partir do momento que você tem consciência, consegue fazer a reflexão para o autoconhecimento e buscando essa transformação íntima a cada dia, você vai ganhar, alcançar lá na frente esse abraço aberto que Deus nos propõe, Jesus nos propõe a todo momento. Nós é que mudamos o caminho, nós é que mudamos a rota, porque a escolha de tirar essa pedra da culpa das nossas costas é nossa, né? Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, seus mentores, eles estão a todos os momentos apostos para poder nos auxiliar de braços abertos. Nós é que viramos as costas para isso. Então, eu espero que cada um aí
faça essa análise, essa reflexão, consiga entender que esse processo de culpa, ele tende muito mais a minar a nossa caminhada evolutiva do que ficar nessa condição estagnada. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria de ler um pequeno trecho do livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 22. Nesse capítulo, eu não vou ler ele por inteiro, né, porque a mensagem ela é grande, mas eu escolhi alguns tópicos aqui, alguns trechos, que eu acho que são essenciais para a gente poder entender melhor, né, esse processo da culpa. E aí, Emmanuel vai falar o seguinte: quando fugimos ao dever, precipitamos-nos nos sentimentos de culpa, do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombras aos tecidos sutis da alma. Então, vejam, o que Emmanuel está querendo nos dizer? Que quanto mais nós fugimos aos nossos deveres, às nossas responsabilidades, maior a culpa será. E aí, quando nós entramos nesse processo, nós vamos abrindo brechas de sombras aos tecidos sutis da alma. Resumindo, ele está dizendo que à medida em que eu vou permitindo que a culpa cresça, eu estou abrindo brechas no meu perispírito, para que as sombras, para que o mal, ou para que aqueles espíritos que estão na mesma sintonia que eu, em decorrência da culpa, se aproximem. E aí ele continua e fala o seguinte: a feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o aulo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. Então, nós somos os ímãs. Quem está nos afirmando isso é Emmanuel, que ele fala a feição de ímã. Então, todos nós somos ímãs magnéticos. Nós atraímos pessoas encarnadas e espíritos desencarnados à feição desse ímã. E ele continua: é por esse halo que estabelecemos nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Então, quanto mais você se afiniza com o sentimento de culpa, de mágoa, de rancor, de raiva, mais o seu ímã vai atraindo espíritos, entidades que estão na mesma sintonia. Vejam a nossa responsabilidade em manter a máxima que Jesus disse: orai e vigiai. Quando ele nos prescreve, exatamente, o pensamento é tudo. Quando Jesus nos prescreve orai e vigiai, ele está simplesmente dizendo: olha, você é um ímã, e à medida em que você não mantém uma vigília em relação aos seus pensamentos, enquanto você não mantém uma purificação do seu espírito por meio da oração, você vai atrair aquele que são afins ao que você está pensando, ao que você está fazendo. Aí está a nossa responsabilidade. E isso, gente, é uma responsabilidade permanente, diária, constante, minuto a minuto da nossa existência. Porque nós não somos apenas 1 mais 1. Nós somos muito mais. E Jesus disse que nós somos legiões. Então, se com a fabíola, além da fabíola, eu tenho pelo menos aqui mais 3, 4, 5, então qual é a afinidade que eu estou estabelecendo? É muito simples.
A gente pode usar como exemplo essa própria conversa nossa. Do que nós estamos falando aqui? Do evangelho, sobre espiritismo, sobre como se libertar de um sentimento negativo. Então, automaticamente, aquelas pessoas que estão aqui reunidas, que estão nos ouvindo, elas estão afinizadas com o que nós estamos conversando. Adianta chamar agora uma pessoa que está, às vezes, numa danceteria, ela vai querer ouvir essa conversa? Ela não está afinizada com o tema, ela não está afinizada com a proposta. Então, se nós aqui estamos conectados virtualmente em prol, né, de um diálogo, de um tema, quantos espíritos vocês acham que estão conectados aqui conosco? Milhares, milhares. Da mesma forma, é no plano espiritual, né? Quantos estão, qual é o pensamento que você está tendo para estabelecer a conexão do plano espiritual? Né? Então, se você está pensando coisas positivas, tenha certeza que tem espíritos do seu lado auxiliando nessa positividade. Mas o inverso também é o mesmo. E aí, a nossa responsabilidade com os nossos pensamentos, com os nossos atos, com as nossas ideias, com as nossas ações e, por consequência, tudo isso, né? Então, que nós possamos assumir essas responsabilidades, retirar o sentimento de culpa, se colocar na postura de Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? E mudar a nossa caminhada, porque ele conseguiu mudar. Né? Paulo, ele veio, inclusive, numa das suas últimas encarnações com Martim Lutero. Auxiliou no protestantismo, modificou toda a trajetória dele para poder abrir portas para nós. Saiu da postura, né, de vítima e foi ao trabalho. É isso que Jesus espera de nós. Espero que nessa noite nós possamos, com esses corações unidos, possamos ter alimentado esses pensamentos positivos, para que a gente consiga, de pouco em pouco, né, de hora em hora, de dia em dia, modificar essa caminhada. E possamos, de fato, ser espíritos libertos da culpa, da mágoa, do ódio, do arrependimento, para poder seguirmos de forma luminosa para o Cristo. Meu muito obrigada a todos, a todas que aqui estavam presentes, a todos que vão ouvir esse vídeo. Espero que cada palavra, cada reflexão toque o seu coração, para que sua vida seja sempre um progresso, sempre uma evolução ao Evangelho, à proposta que Jesus nos traz. Vamos para a oração final e de coração imensamente grato por cada momento, por cada mensagem, né? Que a gente possa, nessa nova semana, Pai, sermos instrumentos da Tua vontade, libertos de todos os sentimentos negativos. Sabemos que ainda somos muito pequeninos, mas também sabemos que Teu amor por nós é infinito. Que Tu, Senhor, estás sempre de braços abertos para nós, a nos acolher, a nos amar, a entender nossos erros e nos auxiliar na caminhada de redenção e de amor. Muita paz, muita luz a todos e que nosso Mestre Jesus se faça presente cada vez mais em nossas vidas. Amém.